E aí, vamos falar sobre cores? E o vídeo de hoje é totalmente dedicado à paleta de inverno brilhante ou inverno intenso, como também é conhecida. Se você é dessa paleta ou quer aprender mais sobre ela, o vídeo de hoje é para você. Eu vou te falar tudo sobre ela, as principais características, as características das pessoas que pertencem a essa paleta, o que usar, o que evitar, quais as melhores recomendações de cabelo, de make, de acessórios. Então, se você quer saber tudo sobre essa paleta, vem comigo que eu te conto. Bom, esse vídeo faz parte de uma série que está rolando aqui no canal, na qual eu dedico um vídeo para cada uma das 12 paletas do método estacional expandido. E a gente já teve vídeo aqui no canal de todas as paletas de outono, das demais paletas de inverno, e hoje com inverno brilhante a gente fecha essa estação tão linda que é a estação de inverno. Mas antes de entrar nas características da paleta propriamente dita, a gente precisa entender o que é o método estacional expandido, quais são as características que a gente tem que identificar nessas cores, para aí sim a gente conseguir usar essa paleta de forma eficiente e correta, que faça diferença na nossa imagem. E se você ainda não conhece a sua paleta, tá na dúvida, quer confirmar, eu posso resolver esse problema para você. Eu ofereço serviço de consultoria, no qual eu vou te avaliar e identificar a sua paleta. Se você quer saber mais, é só clicar no link aqui na descrição e lá também tem o link para o WhatsApp. Então, se você tiver qualquer dúvida, minha equipe está à disposição para te ajudar e esclarecer as suas dúvidas. Então, bora falar sobre o método sazonal expandido. Afinal, o que são essas paletas? Para que elas servem? Bom, gente, a nossa pele, nossos olhos, o nosso cabelo possuem pigmentos. E esses pigmentos têm características, né? Existem diversos tipos de beleza por aí. Cores mais vivas, cores mais suaves, mais quentes, mais frias, mais claras, mais escuras. Cada pessoa tem características diferentes das cores que compõem a sua imagem. E quando a gente usa cores com parâmetros semelhantes às que já existem em nós, no nosso cabelo, na nossa make, nos nossos looks, tudo fica mais harmonioso, tudo funciona melhor. Toda cor que a gente usa reflete luz no nosso rosto. Então o objetivo é que a luz que seja refletida no nosso rosto nos ilumine e nos deixe ainda mais belas. Então, como existem milhares de belezas diferentes por aí, o método sazonal expandido nos ajuda a entender essas belezas e criar ali um catálogo para a gente conseguir identificar as cores que mais valorizam. Então a gente tem as belezas de outono, formada de cores opacas, suaves, amareladas e escuras. A gente tem as paletas de inverno, que é o tema desse vídeo, formada de cores escuras também, porém vivas, brilhantes e frias, azuladas. A gente tem as paletas de primavera, formada também de cores vivas e intensas, porém mais quentes, douradas e claras. E a gente tem as paletas de verão, também de cores claras, mas mais opacas, suaves e frias, azuladas. Então, cada uma dessas 4 estações do ano representa diferentes tipos de beleza. Porém, como a gente tem uma complexidade muito grande, optou-se por dividir cada estação dessa em 3 subestações. Então, no caso aqui de inverno, a gente tem o inverno escuro, o inverno frio e o inverno brilhante, que é o tema desse vídeo. Porém, essa categoria de cores, ela não foi criada para te limitar no uso de uma cor específica. Por exemplo, tem azul em todas as paletas. O que muda é o tom do azul, as características desse azul. Alguns são mais claros, outros mais escuros, alguns mais vivos, outros mais suaves. Então é isso que muda. Não o fato de você poder ou não usar azul, verde ou rosa, mas sim qual é o tom ideal, qual é a característica ideal dessas cores. Cada cor possui 3 características que definem ali a sua classificação dentro do método sazonal expandido, que é a temperatura, a intensidade e a profundidade. A temperatura nada mais é do quão quente, quão amarelada uma cor é, ou quão fria, quão azulada uma cor é. Então a gente pode pegar o mesmo rosa. Se a gente adiciona amarelo, ela vai tender ali para o coral, vai ficar mais quente. E se a gente adiciona azul, ela vai tender ali para o lilás e vai ficar mais frio, porém continua sendo rosa. A segunda característica é a intensidade. Uma cor intensa, viva, é aquela cor pura, pigmentada, brilhante. Porém, a gente pode adicionar cinza nessa cor e ela vai ficando mais apagadinha, mais opaca. A gente vai tirando a vida dessa cor e vai deixando essa cor mais suave. E a terceira característica da cor é a profundidade, que nada mais é do que o quão clara ou escura uma cor é. Uma cor clara tem adição de branco, uma cor escura tem adição de preto. Então essa é a característica mais fácil da gente entender e identificar. No caso aqui da paleta de inverno brilhante, que é o tema desse vídeo,
O sobrenome dessa paleta nos ajuda a entender qual é a principal característica dela. Então, inverno brilhante. A principal característica é cores vivas, brilhantes, intensas. Então, essas cores elas vão ter pigmento, elas vão ter força. Então, essa é a característica mais marcante da paleta de inverno brilhante. De forma secundária, é uma paleta com cores que tendem ali a serem mais frias, mais azuladas. Então, como todas as paletas de inverno, ela possui essa característica de tender a cores mais azuladas. E por último, a profundidade. Essa paleta vai ter cores ali um pouco mais escuras, mas de forma geral ela é bem intermediária em profundidade. A gente vê cores bem claras e bem escuras nessa paleta. Inclusive esse contraste grande de claro e escuro funciona e valoriza muito bem as pessoas dessa paleta. Então essa paleta representa o final da estação de inverno. O inverno está acabando e está chegando na primavera. Então as cores estão ficando cada vez mais vivas, mais intensas, mas ainda mantendo esse toque mais frio e mais azulado da estação de inverno. Mas afinal, quais são as características que as pessoas dessa paleta possuem? Quais são as feições? Quais são aqueles pontos em comum que a gente vê nas pessoas dessa paleta? Antes de mais nada, é importante dizer que essas características são só um guia. É necessário ainda o teste, a gente entender quais cores mais te valorizam, mais iluminam a sua beleza, porque as características físicas, como existem muitas nuances, podem nos enganar às vezes. Mas antes de mais nada, essas pessoas têm características bem vivas, cores intensas na sua beleza, assim como as cores dessa paleta. Então, normalmente a gente vê cabelos assim com cores intensas, nada muito apagadinho, muito acinzentado, não. A gente vê também cores mais frias. Então, a gente vai ver ali uma pele que tende mais ao rosado, a gente vai ver ali um cabelo que não tem o fundo muito dourado. Porém, muito importante, essa paleta pode acontecer de ter pessoas de pele oliva. Afinal, o que é a pele oliva? Ela nada mais é do que uma pele que parece quente, parece dourada. Quando você olha para ela, você vê ali um tom amarelado, um tom dourado. Porém, quando você testa, essa pele fica muito melhor com cores frias do que com cores quentes. Apesar dela parecer dourada, ela não se valoriza com cores quentes. Então a pele oliva ela só acontece nessas paletas que são neutras, frias em temperatura, como inverno escuro, inverno brilhante, verão claro e verão suave. Então nesse caso, nessa paleta, isso também pode acontecer. Então peles que parecem mais douradas podem sim pertencer à paleta de inverno brilhante, porque pode acontecer peles olivas nessa paleta. Mas você pode ficar tranquila, se você tem a pele oliva, não muda em nada as recomendações para você. Tudo que eu vou falar nesse vídeo se aplica a você igualmente. Essa característica da pele oliva é muito mais importante para a consultora entender, para ela te classificar como inverno brilhante, do que para você, usuário. Para você não vai mudar nada. Você é uma pessoa de inverno brilhante como outra qualquer. É só para você entender que às vezes a sua pele vai parecer mais dourada, mas não é impossível que você seja de inverno brilhante por causa disso. E a paleta de inverno brilhante nos proporciona uma diversidade de belezas. A gente vê peles desde as mais claras até as mais escuras. A gente vê cabelos escuros e talvez até médios também. Difícil um cabelo muito clarinho naturalmente nessa paleta, mas não é impossível. A gente vê olhos das mais diversas cores, desde os mais claros até os mais escuros, mas todos com cores vivas, intensas. Inclusive os olhos podem nos ajudar muito a identificar uma paleta, não só pela cor, mas pelos padrões da nossa íris. Cada íris é única, como se fosse uma impressão digital. Porém, elas possuem padrões que a gente consegue identificar para nos ajudar a entender a qual paleta a gente pertence. Tem um vídeo aqui no canal só sobre padrões da íris, ele está super completo, então eu não vou me estender nesse assunto aqui, mas se você quiser saber mais, depois dá uma assistida nesse vídeo que eu tenho certeza que vai clarear muito as coisas para você. E o contraste pessoal das pessoas dessa paleta. Bom, o contraste pessoal nada mais é que a diferença de pigmentos das cores presentes na beleza de uma pessoa. Então tem pessoas que quando a gente coloca a foto dela no preto e branco, a gente não vê quase variação de tons. A gente vê tons, ou todos os tons bem clarinhos, ou todos os tons mais escuros. Essa pessoa tem contraste baixo entre as suas feições. Porém, já outras pessoas, quando a gente coloca essa foto no preto e branco, a gente vê uma diferença média ali dentro da escala cinza. Existe uma diferença de profundidade nas feições dessa pessoa e ela possui contraste médio.
Porém, outras pessoas possuem uma grande diferença dos tons presentes na sua beleza. Então, quando a gente coloca a foto em preto e branco, a gente vê ali uma grande variação dentro da escala de cinza, e essas pessoas possuem contrastes altos. Então, dentro aqui da paleta de inverno brilhante, a gente tem os mais variados níveis de contraste. A gente tem pessoas com feições todas mais escuras, de contrastes baixos. A gente tem contrastes médios e a gente tem contrastes bem altos também, com peles bem clarinhas e cabelos bem escuros. Então, todos os níveis de contraste são possíveis e comuns dentro dessa paleta. Então, bora para as recomendações. Vamos entender o que valoriza as pessoas dessa paleta. Bom, para começar, se você quer mudar o seu tom de cabelo, você tem muita liberdade dentro da sua paleta de inverno brilhante. Você pode deixar o seu cabelo preto, aquele preto puro, bem vivo, bem intenso. Você pode também mudar para um loiro platinado, que também traz essa intensidade. Um ruivo também bem pigmentado, bem vivo, é ótimo para você. As únicas coisas que eu te recomendaria evitar são cabelos muito dourados, já que a sua paleta é ainda uma paleta neutra fria, e cores muito apagadinhas, muito opacas, acinzentadas. Manter a vida, a força dessa cor é importante. As cores mais suaves, elas são ali mais equilibradas, então não choca tanto visualmente. Porém, não traz a força que uma beleza de inverno brilhante precisa. Então, eu não te recomendo deixar cores muito opacas no seu cabelo. Então, independente do tom, é importante que essas cores tenham vida, tenham pigmento. Na maquiagem, também você vai escolher tons mais frios, né? Os batons, por exemplo, mais rosados, sempre bem vivos, bem intensos. Podem ser os mais claros ou os mais escuros, mas é preciso que tenha ali um certo pigmento na cor, uma força na cor, para trazer, para iluminar essa beleza tão brilhante. Então, iluminadores, por exemplo, são super possíveis. O lápis preto é excelente, porque as paletas de inverno ficam muito bem com o lápis preto no olho, né, com maquiagens assim de cores mais vivas e intensas. Nas sombras também cores vivas, azuladas, prateadas, né, sempre o brilho mais prateado do que dourado. É uma ótima opção. O blush também sempre tendendo mais para o rosado, não para o coral. Nos acessórios, os pratas tendem a ficar melhor do que os dourados, porque é uma paleta neutra, fria. Então, o prata, tanto o prata opaco quanto o prata bem vivo, bem polido, são ótimas alternativas. Porém, o dourado também não é impossível, porque afinal é uma paleta neutra em temperatura. Então, se você quer usar o dourado, escolha um dourado não tão amarelado e um dourado assim bem vivo, bem brilhante, porque isso vai ficar melhor do que aquele dourado mais envelhecido, sabe? Então, tente escolher esses metais mais polidos e não tão amarelados. Nos óculos, os pretos são excelentes, mas você também pode escolher armações avermelhadas, azuladas, armações prateadas ou aquelas armações transparentes também são ótimas alternativas. Nos relógios, como eles não estão próximos do rosto, não interfere tanto, porém, se você quer manter ali dentro da paleta, dentro da harmonia, também escolher umas pulseiras com tons mais vivos, como preto, azul ou prateado, são ótimas alternativas. Então, como eu falei para você, você não é proibido de usar nenhuma cor. O que muda é a variação, a tonalidade dessa cor. Então, eu quero passar para você aqui os tons principais das cores que estão na sua paleta. É lógico que existem outras variações, existem milhares de variações de cada tom, porém, vou te passar alguns para você ter essa visão geral. Esses são seus tons de azul, seus tons de amarelo, seus tons de vermelho, de verde, de roxo, de rosa, de cinza, e você pode comemorar, porque a sua paleta tem o branco puro e o preto puro, que é uma coisa que todo mundo quer. Muitas pessoas que descobrem que estão numa paleta que não tem branco nem preto sofrem muito para se adaptar, mas não é o seu caso, pode ficar tranquila e usar o branco e o preto à vontade. Porém, a gente não tem aqui nessa paleta tons de marrom e de laranja, que são cores mais quentes. Então, se você quer usar essas cores, você pode pegar emprestado das suas paletas irmãs ou tomar os cuidados de como usar cores fora da paleta, que eu vou falar mais pra frente aqui nesse vídeo. E as cores que você vai fugir, vai evitar a qualquer custo, são cores muito opacas
e quentes. Então tende ali para uma paleta de outono suave, por exemplo. São cores bem acinzentadas e com esse fundo mais quente. Dentro da sua paleta você pode combinar cores à vontade, porque todas elas têm esse DNA de intensidade, né, de força na cor. Porém, como tem muitas cores muito pigmentadas, você pode se sentir colorida demais. Então sempre recorrer aos neutros ali, os tons mais acinzentados, mais equilibrados para combinar com as cores vivas pode ser uma excelente ferramenta para você, porque você não precisa usar sempre looks muito coloridos só porque é uma paleta brilhante. Tem um grande range de tons neutros na sua paleta que você pode usar tranquilamente. E a pergunta que não quer calar, a dúvida que muita gente tem: beleza, eu descobri minha paleta, eu até gosto dela, mas eu queria usar outras cores que não estão ali. Tem jeito? Dá para fazer isso? Tem sim, com certeza. A paleta ela não é para te aprisionar, não é para te limitar, e sim para te guiar, te direcionar rumo a melhores escolhas. Então, se você quer usar cores que não estão ali, você pode sim. Primeiro, você pode entender as suas possibilidades, as suas paletas irmãs. O método sazonal expandido é um ciclo, então paletas próximas possuem cores com tons próximos. Então você tem ali as suas irmãs da estação de inverno, que é o inverno escuro e o inverno frio, que tem características muito semelhantes com a sua paleta, porém em proporções diferentes, mas todas elas são frias, são intensas e são um pouco mais escuras. E você tem a sua irmã Primavera Brilhante, que compartilha com a sua paleta a principal característica, que é a intensidade. Então a gente vê na Primavera Brilhante cores também bem vivas, só que mais amareladas. Então você pode usar, só que toma cuidado, porque ainda não é o ideal, né? A sua paleta é uma paleta mais fria. Então não vai te valorizar tanto quanto a sua paleta, mas também não vai ficar ruim. Outra coisa importante entender é que a sua paleta, a harmonia dela, vale para cores próximas do seu rosto. Afinal, a cor reflete luz no seu rosto. Então, se você usar uma cor que não está na sua paleta, lá na bolsa, lá no calçado, lá na calça, isso não vai impactar em nada, não vai te desvalorizar. Muitas pessoas optam por montar o guarda-roupa todo na paleta ao descobrirem, principalmente porque facilita a combinação. Mas nesse caso, né, como você é um inverno brilhante, se você quiser ter cores mais opacas na parte de baixo, no calçado, para facilitar a combinação, não ter sempre tudo muito vivo, muito colorido, você pode sim tranquilamente. Outra coisa, o inegociável na paleta é o cabelo e a maquiagem, na minha percepção. Aí não tem como, se você fugir da sua paleta, vai afetar sim a sua harmonia. É lógico que no fim das contas você que decide o que te agrada, o que você gosta. Porém, tenha essa consciência de que se você usar uma maquiagem e o cabelo que sejam totalmente fora, isso realmente vai prejudicar a harmonia. Porém, nas roupas a gente consegue adaptar. Você consegue usar uma roupa, por exemplo, com decote mais baixo, como eu estou usando aqui. Então essa cor ela não reflete tanto no seu rosto, principalmente se você tiver com o cabelo solto, com acessórios dentro da sua paleta, com a maquiagem adequada para bloquear esse efeito da luz da cor que não te valoriza. Então tem como sim usar, você tem total liberdade. A paleta ela só vai te guiar nessa escolha e você vai entender qual cuidado você precisa ter dependendo da cor que você vai usar. Então, de forma geral, essa é a visão sobre a paleta Inverno Brilhante. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado a valorizar ainda mais a sua beleza. E no próximo vídeo a gente começa na estação de primavera. Te vejo lá!